Jesus tenha, Senhor, espaço para trabalhar em nossas vidas. Eu oro, Senhor, para aquele que entrou aqui, meu Pai, com alguma enfermidade, alguma dificuldade, necessitando, meu Deus, de libertações. Manifesta, meu Pai, o teu poder para salvar, curar e libertar, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 14, versículo 5. Juízes 14, versículo 5. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do seu corpo. Pai, a tua palavra está aberta, que o seu nome seja adorado e exaltado, em nome de Jesus. Me dá, Senhor, a tua unção, revelação, para fazer e falar aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. E o povo de Deus, mais uma vez, diz amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aqui nos fala a história de um homem que todos nós conhecemos, de um homem de que com o Espírito Santo faz grandes coisas. Sem o Espírito Santo ele é envergonhado. E nós estamos, acima de tudo, em todo o tempo da nossa trajetória aqui nessa terra, essa busca incansável por ter cada dia mais a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Mas não resta, em cima de uma história dessa, nós simplesmente recebermos, conquistarmos aquilo que a gente tanto quer, que é o Espírito Santo. O que nos faz entender de que a luta continua em reter o Espírito Santo em nós. Pouco a pouco, se nós não estivermos em vigilância, aquele que estava cheio do Espírito Santo passa a não estar mais. E o pior de tudo, ele nem percebe que perdeu aquilo que ele tinha de mais importância. Durante muito tempo aquilo era muito importante. E durante as manifestações vistas, ele começa a brincar com as coisas de Deus. E aqui, desde o início aqui dessa história, você voltando um pouco atrás, você pega no livro de Números 6, versículo 1, fala de que Deus queria que realmente levantasse um homem na terra para que tirasse o povo de Israel do cativeiro. Já tinha mais ou menos 20 anos que o povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos filisteus. E então Deus levantou uma mulher, a gente não sabe o nome da mulher, sabe somente o nome do pai, do marido, que chama Manoá, e que ia conceder a ela um filho. Por quê? Porque ela era estéril. E é engraçado, todos aqueles homens que foram tão usados por Deus, sempre Deus pegou uma mulher estéril, para ser movido o quê? Através de oração. E Deus deu àquela mulher então um entendimento muito grande de que aquele filho que ela ia ter seria um nazireu.
Um nazireu, ele tinha que ter o quê? Um processo de consagração ao Senhor. Ele não poderia beber comida, tomar bebida forte, de uvas, nada que provinha de uvas. Ele não poderia comer de nada de animais mortos, e também ele não poderia passar navalha na sua cabeça. E aquela mulher então entendeu muito bem, e aí Deus então deu a ela uma outra direção. Olha, a partir do momento que você ficar grávida, você também vai passar por esse procedimento até que o menino nasça. Eu aprendo muitas coisas com isso, porque muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos sejam os melhores, mas aqui nós aprendemos que nós precisamos andar junto com eles, o tempo inteiro em consagração, segurando o menino em Deus, consagrando o menino em Deus, ensinando verdadeiramente o caminho que ele deve andar. E aí essa mulher fez tudo direitinho. Aí já chega aqui no Juízes capítulo 14, nós pegamos Israel vivendo aquela opressão de 20 anos. Nesse momento aqui, Sansão já estava beirando os 40 anos, ele durante 20 anos, Israel ficou ali em cativeiro pelos filisteus. Depois chegou Sansão, ungido por Deus, já tinha mais ou menos uns 20 anos, que aquele povo já estava fora do cativeiro, pelos sinais, pelo poder, pela presença de Deus sobre Sansão, estava ali operando. Deus deu a ele então uma chance, uma companheira, falou para ele levar os pais lá em Timnat para conhecer uma moça. E no caminho veio um leão moço, um leão jovem, para estar ali pondo à prova aquela força que estava em Sansão. E ele despedaçou como se fosse um cabrito, aquele leão. E aí chegaram em Timnat, conheceu ali a moça, voltaram para a sua cidade. E quando ele foi de novo ir lá visitar a sua noiva, a sua namorada, ele quis passar de novo no caminho que ele tinha matado o leão. Eu também posso aprender muitas coisas com isso, coisas que a gente já venceu, a gente não tem que querer voltar lá naquele lugar. Quantas coisas nós vencemos, irmão? Quantas pessoas hoje são libertas de vício, por exemplo, de álcool? Ele não tem que ficar mais xeretando em botequim, irmão. E aí, Sansão, ele por curiosidade, ele quis voltar àquele lugar para visitar um porco, visitar aquele lugar. O que ele tinha que fazer ali? E ele então voltou para ver o leão morto. Quando chegou lá, ele viu um mel de abelhas lá dentro do leão morto, e ele então quis saborear os atrativos docinho com o mel. Assim são as coisas que nos afastam de Deus. Aparentemente era uma coisa muito boa. Aparentemente o pecado é uma coisa muito boa, aparentemente a desobediência é uma coisa muito boa, aparentemente, irmão, é uma coisa normal. E eu aprendo de que nós, como servos de Deus, temos que estar bastante vigilantes, porque o pecado ele não vem como um gosto de um sal grosso puro, ele vem docinho como um mel, e se nós não estivermos vigilantes, a gente erra. E aí você pega Sansão então, não aguentando aquele atrativo, pegou aquele mel, saboreou aquele mel, e ali, acima de tudo, ainda levou para os seus pais, mas não falou para os seus pais de onde vinha aquele mel. Quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente não conta a procedência, tudo certinho, a gente esconde. E você pode ter certeza absoluta, irmão, tudo que você não pode tornar a público é porque tem alguma coisa escondida por trás daquilo. Nós como um servo de Deus, como filho de Deus, nós temos que ter a nossa vida como um livro aberto. Nós não temos que estar escondendo nada de ninguém, porque nós precisamos viver na verdade. E quantas vezes nós escondemos coisas dos nossos pais,
Quantas vezes nós falamos coisas de pessoas, quando a pessoa chega você já não pode falar mais. Por quê? Porque está fazendo algo de errado. E nós precisamos estar atentos para essas coisas, para não estarmos dando o primeiro passo para errar. Você vê que o primeiro pecado de Sansão demorou muito tempo. Muito tempo. Ele ficou ali olhando, vendo as manifestações de Deus, até que um dia ele cedeu aos atrativos, porque aparentemente era uma coisa muito boa. E aí eu te pergunto, meu irmão, quantas coisas têm feito seus olhinhos brilharem? Será que aquilo está sendo um banquete vindo das trevas para a sua vida? É muito importante você pegar um culto desse de raciocínio, porque o Senhor nosso Deus nos diz para prestarmos a Ele um culto racional, um culto de raciocínio, de inteligência, analisar os fatos, a nossa vida. Nós não temos que estarmos presos em lugar nenhum. No mundo se fala assim: você tem rabo preso. Quem tem rabo é o capeta. Então não tem que esconder nada de ninguém. A partir de hoje, faça um pacto com Deus, faça um pacto com a sua família, faça um pacto com a sua esposa, faça um pacto com seus pais, faça um pacto com seus filhos, abra um livro, peça perdão, arrependa, para que você não venha dar prosseguimento a uma derrota total na sua vida. Aí você pega a vida de Sansão, quando ele cometeu esse erro, ele poderia muito bem ter se consertado, falado com seus pais a verdade, mas quando nós não damos um basta nas obras das trevas, nós damos o quê? Continuidade nas obras do diabo, na nossa vida. A continuidade, ela vem em cima de um erro. O processo, ele tem um processo santo, mas tem um processo diabólico. Tudo é um processo. E qual o processo que eu quero viver na minha vida? O processo de Deus ou o processo das trevas? Eu quero deixar o espírito do engano, o espírito das trevas, da prostituição, do adultério, viver e operar até me jogar na lama? Ou eu quero viver o processo do Espírito Santo? Em cada dia mais me limpar, porque a palavra do Senhor me fala: aqueles que são limpos se limparão mais, mas aqueles que estão sujos se sujarão mais e mais. Um abismo gera outro abismo. Quem está vivo aí diz amém. Amém. Quando o homem ele não dá um basta na obra do diabo, ele está dizendo assim: pode continuar a obra em mim, diabo, pode continuar armando os laços até o fim. E assim parece que Sansão quis fazer. Ele cometeu um erro, e eu imagino que ele deve ter raciocinado assim: Deus não me castigou, então ele não é contra mim. Ou continuar. Não é assim? Ninguém descobriu, não aconteceu nada comigo, então vou fazer mais uma vez. Não é? Entrou no processo do diabo. E aí vai dando corda para a manifestação do diabo. E toda a obra do diabo ele arma para lá na frente ele se tornar público, para você se tornar na vergonha. Aí Sansão resolve então fazer a festa de união, aonde reinou ali a bebida forte. Olha para você ver, sem temor nenhum. Ele errou a primeira vez, e a segunda vez ela não teve um espaço muito longo de um erro para o outro. Ele já foi rápido. E assim somos nós também. Basta o primeiro adultério, basta a primeira fornicação, basta a primeira obra das trevas dar como brecha ou ter como acesso livre na nossa vida. E se a pessoa não dá um basta, o diabo vem para puxar o tapete. O que eu aprendo é de que esses dois pecados, eles foram internos.
Presta bem atenção com isso. Esses dois pecados, eles foram internos, ninguém ficou sabendo. Sansão errou de novo e não foi envergonhado. Era como se ele pensasse: Deus está aprovando tudo que eu estou fazendo. Esse negócio de nazireado é conversa fiada. E assim também é conosco. Quantas vezes você pecou e aparentemente não aconteceu nada? E hoje Deus vem falar conosco: abre os teus olhos, para, ainda há tempo, ainda há tempo. Se Sansão resolvesse parar por ali, ainda tinha tempo para ele. Mas ele insistiu no erro. E quando a pessoa vai insistindo no erro, mais cega ela fica. Mais cega. Você percebe que quando ele conheceu Dalila e os filisteus perceberam aquilo, já imaginaram logo: ali está a brecha. É ali que nós vamos puxar o tapete dele. Foi tudo combinado e armado no inferno, irmão. Basta aquele homem dar um basta. Fala: chega, agora eu não vou mais dar lugar para as trevas. Eu quero dar lugar para Deus. Eu quero entrar e continuar no processo de Deus. Eu não quero esperar para ver a minha desgraça. Era simplesmente fazer isso. Aí ele pega e se une com Dalila. Os filisteus chamaram Dalila: nós vamos te pagar bem caro, vamos te dar uma recompensa bem grande, para você descobrir aonde está a força desse homem. Porque era uma coisa sobrenatural. A força dele era uma coisa sobrenatural. A Bíblia não me fala a hora nenhuma que ele era gigante, que aparentemente era um cara que vivia na musculação. Fala nada disso. Nem tinha musculação, cara. Musculação lá era carregar pedra, né? Você que está caçando musculação, você vai carregar pedra. Aí você olha Sansão, então, se não era nada disso, todo mundo olhava assim: de onde vem essa força? Está vindo de algum lugar. E eles entenderam muito bem: é do Deus dele. Então essa força não vem do homem, vem de Deus. Sabe quando você tem tudo para pecar e não peca? Não é a sua força, irmão. É você que deu lugar para o Deus Todo-Poderoso na tua vida. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos livra. Mas eu preciso dar lugar para isso. Preciso dar lugar para Ele. Se eu der lugar para Ele, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu não vou andar na minha força, eu vou andar na força dele. Sabe quem vai me derrotar, irmão? Ninguém! Nunca! Ninguém! Por que o outro está sendo derrotado? Porque ele está andando na sua própria força, no seu próprio entendimento, na sua própria vontade. Isso distancia o homem de Deus. E aí eu te pergunto: você está fazendo o que para se aproximar de Deus? Quais têm sido as nossas atitudes para sermos cheios do Espírito Santo? Quais têm sido as nossas atitudes? Porque vai vir o dia mau, e no dia mau vão prevalecer aqueles que estiverem em Deus, aqueles que estiverem andando na sua força. Ele vai ficar cego. O diabo, ele vai cegar o entendimento. Sabe o que significa o homem andar cego? É um negócio que está sendo operado ali no seu nariz e a pessoa não desconfia. Fica anestesiado com o mal, com o pecado. E assim aconteceu com Sansão 3 vezes. 3 vezes aquela mulher perguntava para ele: Sansão, onde está a tua força? Vai lá, pega corda fresca e me amarra, que os filisteus vão vir e vão me destruir.
Olha bem que você vê que mulher é essa aí. O cara está cego. O cara está cego. Perguntando toda hora como é que faz para me destruir, e ele ainda fica com ela. Tem muito retardado por aí, não tem? Tem muito retardado por aí. Tem muita retardada também, não pensa que é só bom não. Tem muita retardada também. E aí, pela segunda vez, aquela mulher vai e te questiona ele: você falou mentira para mim. Não tem coisa pior que um homem de Deus ouvir isso. Falar, ser chamado de mentiroso. Mentiroso, o pai da mentira é o capeta, João 8,44. O pai da mentira é o diabo. Falou mentira, você pertence a ele. Sansão, você mentiu para mim. Fala a verdade agora. Não, vai lá, pega a corda. Corda fresca. Agora pega a corda nova. A corda nova. Foi lá, pegou a corda nova e amarrou ele todo de novo. E ele: você falou mentira para mim de novo, Sansão? Ele não aguentou a pressão. Estava vivendo do lado de uma pessoa que estava na cara, falando que ia destruir ele, e ele dando corda para ela. É a mesma coisa que está acontecendo nesse país aqui. O povo está fazendo tudo para destruir o país, e tem gente que não acredita nesse negócio. Aí Sansão pegou e contou do diabo, que ela estava ali representando o diabo. É só pegar minhas tranças, uni-las e cortá-las. A minha força está no cabelo. Meu irmão, quando nós denunciamos ou contamos a nossa vida, a razão do nosso sucesso, quando nós nos relacionamos com as trevas, você se contamina de um tal jeito que ele cega o nosso entendimento. Por isso, nós temos que buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Onde está escrito que você pode buscar Deus uma vez por semana, uma vez por dia, irmão? É em tempo e fora de tempo. Orai sem cessar. Aleluia. Sabe o que significa isso? Estar com Deus o tempo inteiro. Quantas vezes, olha para a sua própria vida, você brincou com o pecado? E quantas vezes não aconteceu nada? Você está esperando o quê? Para se arrepender. O que você está esperando? Está esperando o quê? Furarem seus olhos? Porque o que aconteceu com Sansão, sabe o que aconteceu? Você vai vendo em Juízes 16:26, diz assim: então disse Sansão ao moço, o que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas que se sustêm a casa, para que me encoste a elas. Ele era o quê? Cego. Cego. Mas ele conhecia aquele lugar. Ele conhecia aquele lugar. Ele sabia que tinha colunas ali, mesmo sendo cego. Ele sabia. Ele sabia que se ele orasse a Deus, mesmo tarde, Deus ia operar. Mas ele já sabia também que até onde ele foi, para ele, não dava mais para continuar. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Salomão brincar, estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se-lhes, pois, Sansão com as 2 colunas do meio,
em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu como os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Que coisa tremenda. Vamos relembrar. Bebida forte, não combinado de morto. Coisa interior. Ninguém viu nada. Chegou uma hora que cortaram o cabelo dele. Todo mundo ficou sabendo. Essa é a obra do diabo. Todo mundo ficou sabendo aonde estava a força que operava na vida dele. Se nós não dermos um basta, chega uma hora que você ou nós seremos o quê? Envergonhados, destruídos. O que eu aprendo com essa palavra é que ainda há tempo de darmos um basta na obra do diabo em nossas vidas. Como fazer isso? Parando, não querendo dar o próximo passo no pecado, não querendo mais relacionar com as trevas. E a única forma de você reter o Espírito de Deus, porque enquanto estava interno, o Espírito de Deus ainda estava lá. Ainda estava lá. E a parte mais triste da Bíblia, para mim, é quando ele conta para Dalila e ela corta o seu cabelo. Ele pensava que Deus era com ele, mas já não era mais. Isso para mim é a parte mais triste de uma pessoa. Possa passar na face da terra, ela pensar que é de Deus, mas não é mais. Pensar que é de Deus, pensar que vai lutar e já não tem mais força para lutar. Foi tudo denunciado e se tornou público. Assim é a obra que o diabo prepara para todos aqueles que querem brincar com o pecado. Mas uma coisa eu quero te dizer, que a obra que Deus prepara para mim e para você é uma obra de vencer. Vencer as adversidades, ver e não ficar cego, ver os laços do diabo, ver os atrativos do diabo, ver que aquela coisa que aparentemente é doce, mas não tem nada de doce, é desobediência. Quem está entendendo diz amém. Amém. Feche os olhos. Quando Sansão ele foi derrotado ali, denunciando a sua força que estava sobre os seus cabelos, aparentemente ele foi derrotado ali, mas a derrota já estava dentro dele, lá atrás. Mas nós não vimos isso. É como nós estamos aqui hoje na igreja. Às vezes as pessoas chegam e contam pra gente assim: fulano de tal caiu hoje. E você pode ter certeza disso. Não, ele não caiu hoje. Ele já vem caindo há muito tempo. Há muito tempo fazendo coisas erradas. Há muito tempo. Não importa o tempo. O que importa é que você está dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e Deus está dizendo: ainda há tempo. Ainda há tempo de sermos cheios do Espírito Santo, de retermos a presença do Espírito Santo, para que no dia mau
nós estejamos blindados pelo fogo, pelo poder, glória, pelo batismo, pela unção, pela glória de Deus. Glória a Deus. Tem diferença daquele que é revestido e daquele que não é revestido. A seta vem, a seta é lançada e ela entra quando não somos revestidos. Mas a partir do momento que somos revestidos pelo sangue de Jesus, a seta ela é lançada, mas ela não vai penetrar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Entenda isso. Você é chamado, nós somos chamados, nós somos escolhidos para estarmos aqui na casa de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, para contemplar a tua grandeza e também a sua formosura. Eu gostaria que, se você puder, ficasse em pé e não abrisse seus olhos. É momento de renovarmos a nossa aliança com Deus, para daqui a pouco ceiarmos. É momento de renovar o nosso pacto com Deus, a nossa aliança com Deus, com a igreja, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Como fazer isso, pastor? Se você puder, levanta a sua mão, faça um gesto assim: Pai, eis-me